19º dia. Sintetizando o Dr. Signagel, se pode considerar que ao chegar o século XIII, os Golem tinham realizado 90% dos planos da Fraternidade Branca. A Ordem Beneditina Golem e suas derivações, Cluny, Cister e o Templo, estavam firmemente estabelecidas na Europa. O Colégio de Construtores de Templos tinha adquirido, com a possessão das tábuas da lei, o mais alto conhecimento. Os grêmios e irmandades de maçons, instruídos pelos Golem, estavam levantando centenas de templos, igrejas e catedrais góticas, em todas as cidades importantes da Europa e em certos lugares, aos que se atribuía valor telúrico. E os povos, desde os servos e vilões aos senhores, nobres e reis, viviam numa era de costumes religiosos. Sustentavam uma cultura onde Deus e os sacerdotes de Deus intervinham ativa e cotidianamente. Quer dizer, os povos que agora viviam a unidade religiosa estavam preparados para receber a unidade política e econômica do governo mundial, a sinarquia do povo eleito. O poder econômico da Ordem do Templo já estava consolidado. E o exército da Igreja, que asseguraria a unidade política, também. Como vê, Dr. Signagel, os planos da Fraternidade Branca estavam a ponto de concretizar-se. E, no entanto, fracassaram. O que aconteceu? Os planos da Fraternidade Branca fracassaram fundamentalmente por causa de dois reis. Frederico II Hohenstaufen, imperador do Sacro Império Romano Germânico, e Felipe IV, o Belo, rei da França. Ambos reinaram em países distintos e em períodos históricos diferentes, e não se conheceram entre si. Frederico II na Sicília, de 1212 a 1250, e Felipe IV na França, de 1285 a 1314. Entretanto, um nexo oculto explica e justifica os atos altamente estratégicos empregados por estes extraordinários monarcas. É a oposição da sabedoria hiperbórea. Temos, pois, duas causas exotéricas do fracasso dos planos inimigos, os reis mencionados, e uma causa esotérica, a oposição da sabedoria hiperbórea, da que aquelas não são mais que efeitos. Examinarei, então, um tanto superficialmente, as duas primeiras e me concentrarei em detalhar a segunda. É conveniente que assim se faça para expor o papel destacado que coube à casa de Tarsis em tais fatos. Terei de começar descrevendo as circunstâncias que deram lugar à coroação de Frederico II e os atos com que este desestabilizou o poder do papado. Logo me deterei em mostrar as verdadeiras causas daqueles atos, isto é, a oposição da sabedoria hiperbórea. Se verá assim como os senhores de Tarsis desenvolveram sua estratégia e como foram quase exterminados pelos Golem em meados do século XIII. Finalmente chegarei à gestão de Felipe IV, o rei que aplicou o golpe mortal à sinarquia financeira dos Templários. A partir daí, Dr. Signagel, tudo estará dado para que a história da Casa de Tarsis entre em sua fase final. Com a eleição do Papa Inocêncio III em 1198, os Golem jogam uma das suas últimas e mais importantes cartas. Aquele pontífice, de fato, goza de um prestígio sem par entre a indócil nobreza germânica. Os reis se submetem ao seu arbítrio e sua vontade, se impõem sem resistência em todos os âmbitos. Ademais, não se preocupa demais em dissimular seus planos,
pois proclama abertamente a vigência da teoria de Gregório VII sobre as duas espadas, das quais uma, a temporal do imperador, deve estar submetida à espiritual da Igreja. Pois bem, este Papa, que tem em mãos todos os triunfos dos Golem, é também tutor e regente do jovem príncipe Frederico da Sicília, principal herdeiro dos Hohenstaufen, austríacos e alemães. É nesse príncipe que os Golem e a Fraternidade Branca apoiaram todo o peso de sua estratégia. Frederico, educado como monge cisterciense e cavaleiro templário pelos Golem da corte normanda de sua mãe Constança da Sicília, deveria empunhar com um vigor jamais antes visto, desde os tempos de Carlos Magno, a espada temporal dos reis e submetê-la à espada espiritual da Igreja. Então, a espada espiritual, que é a cruz de Jesus Cristo, e o plano do templo, será o assento do trono do mundo, um lugar para o Messias do Deus Criador ou seus representantes. Mas eis que Frederico se revolta antecipadamente contra esse plano. Frederico II é coroado rei alemão em 1212, com o auspício de Inocêncio III e a aprovação manifesta de Felipe II Augusto, rei da França. Em princípio, fez o que se esperava dele e já em 1213, contando com apenas 18 anos de idade, promulgou a Bula de Ouro a favor da Igreja, na que confirmava a totalidade de suas possessões territoriais, inclusive aquelas que tinham sido indevidamente apropriadas logo da morte de Henrique VI. Aceitava renunciar, tanto ele quanto qualquer outro rei alemão futuro, à eleição de bispos e abades. É evidente, pois, a predisposição inicial do jovem rei para cumprir com os planos da Igreja Golem. No entanto, bem rapidamente, essa atitude começou a mudar, até tornar-se totalmente hostil contra seus antigos protetores. As causas foram duas: a reação positiva da herança de seu sangue puro, graças à proximidade histórica do Graal, conceito que já explicarei, e a influência de certos iniciados hiperbóreos que o próprio Frederico II fez vir até sua corte desde longínquos países da Ásia e cuja história não poderei detalhar nessa carta. O importante foi que o imperador começou a rechaçar a ideia Golem, que estava sendo amplamente publicada pela rede beneditina, de que o mundo deveria ser regido por um Messias teocrático, um sacerdote posto pelo Deus Criador sobre os reis da terra. Contrariamente, afirmava Frederico II, o mundo esperava um Messias imperial, um rei de sangue puro que impusesse seu poder pelo unânime reconhecimento dos senhores da terra. Um rei que seria o primeiro do espírito e que fundaria uma aristocracia do sangue puro, na que só teriam abrigo os mais valentes, os mais nobres, os mais duros, os que não se dobram frente ao culto ou às potências da matéria. Frederico II, naturalmente, se sentia chamado a ocupar esse lugar. A doutrina que Frederico II expressava com tanta clareza era a síntese de uma ideia que vinha se desenvolvendo entre os membros de sua estirpe, desde o imperador Henrique I, o Passareiro. Em princípio, tal ideia consistia na intuição de que o poder real se legitimava somente por uma aristocracia do espírito, a qual estava ligada ao sangue, à herança de sangue. Logo foi evidente, e assim começou a afirmar-se, que se o rei era legítimo, seu poder não podia ser afetado por forças de outra ordem que não fossem espirituais. A soberania era espiritual e, portanto, divina.
Só a Deus correspondia intervir com justiça por sobre a vontade do rei. Esse conceito se opunha essencialmente ao sustentado pelos Golem, no sentido de que o Papa representava a Deus sobre a terra e, portanto, a ele correspondia sujeitar a vontade dos reis. Já o Papa Gelásio I, 492 a 496, tinha declarado que existiam dois poderes independentes, a Igreja espiritual e o Estado temporal. Contra a perigosa ideia que se desenvolvia na estirpe de Otões e Sálios, São Bernardo formaliza a tese gelasiana na teoria das duas espadas. Segundo São Bernardo, o poder espiritual e o poder temporal são análogos a duas espadas. Mas, como o representante de Deus na terra, como o poder espiritual procede de Deus, a espada temporal deve submeter-se à espada espiritual. Ergo, o representante de Deus na terra, o Papa, ao empunhar a espada espiritual, deve impor sua vontade aos reis, meros representantes do estado temporal e só portadores da espada temporal. Apesar do empenho posto pela Igreja para impor o engano, a ideia vai amadurecendo e começam a se produzir choques entre os reis mais espirituais e os representantes das potências da matéria. A querela das investiduras, protagonizada pelo imperador Henrique IV, antepassado de Frederico II, e o Papa Golem Gregório VII, assinala a fase culminante da reação satânica. No ano 1077, o imperador Henrique IV é obrigado a humilhar-se frente ao Papa, em Canossa, para obter o levantamento de sua prévia excomunhão. De não ceder a essa súplica, Henrique IV teria sido despojado de sua investidura imperial e ainda da soberania de seus senhorios hereditários pela simples vontade espiritual do Papa. Naturalmente, uma ideia que brota do sangue e se torna mais clara e mais forte a cada geração, não pode ser reprimida com penitências e humilhações. Será Frederico I Barbarossa, avô de Frederico II, quem se oporá com mais vigor à tirania papal e demonstrará que a existência da aristocracia do espírito era mais que uma ideia. Então a ideia já tinha tomado corpo e conta com partidários dispostos a defendê-la com a vida. São os chamados gibelinos, nome derivado do castelo de Waiblingen, onde nascera Frederico I. A reação da Igreja contra Frederico I polariza a família de sua mãe Judite, descendente de Welf ou Guelfo IV, Duque da Baviera, de onde vem o nome de Guelfos, dado aos seus seguidores. Assim, apesar da lavagem cerebral e da doutrina clerical a que foi submetido Frederico II durante os anos em que permaneceu sob a tutela do feroz Inocêncio III, nada pôde evitar que a voz do seu sangue puro lhe revelasse a verdade do espírito não criado, que sua herança divina o transformasse na expressão viva da aristocracia do espírito, no imperador universal. Antes de partir para a Palestina, em 1227, Frederico II se achava convertido em homem de pedra, em pontífice hiperbóreo, e tinha relembrado o pacto de sangue dos Atlantes Brancos, e decidiu lutar com todas as suas forças para reverter a ordem da sociedade europeia, que estava baseada na unidade do culto, quer dizer, no pacto cultural em favor do pacto de sangue. A solução escolhida por Frederico II consistia em minar a unidade imperial de então, cujas monarquias estavam totalmente condicionadas pela Igreja, concedendo o maior poder possível aos senhores territoriais. Eles seriam, assim,
os que reconheceriam com seu sangue puro o verdadeiro líder espiritual do Ocidente, o que vinha instaurar o Império Universal do Espírito. Em troca, a Igreja Golem, frente ao crescente poder dos príncipes, só veria desintegrar-se a unidade política que tão necessária era a seus planos de dominação mundial. Uma unidade política que tinha edificado sobre o cimento de incontáveis crimes perpetrados durante séculos de intrigas e enganos, que tinham sido projetados no segredo dos mosteiros beneditinos e cistercienses, que tinham sido impostos nas mentes crédulas e temerosas dos nobres, mediante a ameaça da perda do céu, a excomunhão, a chantagem de terror e toda sorte de recursos indignos. Essa unidade política controlada discretamente pela Igreja, que agora dispunha de uma poderosa banca e de uma ordem militar, resultaria fatalmente desestabilizada por Frederico II. Em 1220, quando ainda obedecia ao plano dos Golem, Frederico II concedeu aos príncipes eclesiásticos os direitos de regulamentar o tráfego comercial em seus territórios e de decidir sobre sua fortificação. No entanto, em 1232, conferiu esses mesmos direitos aos senhores territoriais, além de autorizar-lhes a completa jurisdição de seus países. Na prática, isto significava que assuntos tais como a moeda, o mercado, a justiça, a polícia e as fortificações ficavam para sempre sujeitos à potestade dos senhores territoriais, não tendo nem o rei, nem o papa poder executivo algum em seus respectivos países. Depois da morte de Frederico II em 1250, jamais conseguirá a Igreja Golem outra oportunidade semelhante para cumprir com os planos da Fraternidade Branca. Na Alemanha sobrevirá o Interregnum, durante o qual os senhores territoriais se farão cada vez mais poderosos e independentes. E na França governará Felipe IV, o Belo, quem concluirá a obra de Frederico II, procedendo à aniquilação da Ordem do Templo e conseguindo desmantelar a infraestrutura da sinarquia financeira. Como segunda causa do processo do fracasso do plano Golem, causa principal, causa esotérica, mencionei a oposição da sabedoria hiperbórea. Com tal denominação, me refiro logicamente à oposição consciente que certos setores levaram adiante contra as intrigas secretas dos Golem e suas organizações cistercienses e templárias. Esses setores, que compreendiam a sabedoria hiperbórea, contribuíram de modo significativo a determinar o fracasso dos Golem. Eram vários grupos, mas entre os principais cabe citar os Bogomilos, da Itália, os Cátaros, da França, e os senhores de Tarsis, na Espanha. Na Espanha, os senhores de Tarsis tinham se feito fortes, tanto na região muçulmana quanto na cristã. Em Turdes, conservavam seu bispado e a propriedade da vila, onde uma parte da família permanecia todo o ano. Em Córdoba e Toledo, viviam sempre os clérigos que se dedicavam ao ensino. E na Catalunha e Aragão, e inclusive em vários países europeus, habitavam os que eram teólogos e doutores, e recebiam o convite de algum senhor para oficiar de conselheiros ou instruir as famílias reais. Mas, ali onde estivessem, os senhores de Tarsis nunca esqueceriam seu destino, e todos os esforços estavam postos em cumprir aqueles dois princípios jurados pelos homens de pedra: preservar a espada sábia e cumprir a missão familiar. Sua propriedade era, pois, sobreviver, mas sobreviver como estirpe,
o que obrigava a manter-se permanentemente informados sobre a estratégia inimiga, posto que um dos objetivos estratégicos declarados pelo inimigo exigia justamente o extermínio da casa de Tarsis. No século XIII, os senhores de Tarsis tinham perfeitamente claro os planos da Fraternidade Branca e sabiam o quão próximos estavam os Golem de torná-los realidade. Para se opor a esses planos, sem arriscar a segurança da estirpe, os senhores de Tarsis compreenderam que precisavam operar protegidos por uma ordem da Igreja, uma ordem que desde cedo não estivesse controlada pelos Golem, nem fosse regida pela regra beneditina. Por suposto, não existia uma ordem semelhante. A honra de fundá-la e salvar, por seu intermédio, a parte mais sã do cristianismo, corresponderia a São Domingo. Até aqui o estudo de hoje. Na próxima oportunidade, vamos estudar o 20º dia. Agradeço a todos, tenham uma boa noite, um bom descanso.